Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Hoje celebramos o 19º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. Ouçamos o evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em obediência a Jesus, os discípulos, mesmo que inseguros, entraram na barca e avançaram mar adentro em direção à outra margem. Atravessar para a outra margem, meus irmãos e minhas irmãs, foi o primeiro desafio que os discípulos enfrentaram, e foi nessa travessia que eles tiveram uma queda na fé, o que pode ser visto com naturalidade dentro da fragilidade humana. Mesmo não estando presente fisicamente com os discípulos, Jesus os observa de longe. Jesus percebe a dificuldade dos discípulos em concluir aquela travessia e vai ao encontro deles. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era o contrário, diz o evangelista. E Jesus vai até eles, andando sobre as águas. E Jesus diz assim para eles: "Coragem, sou eu." Os discípulos demoraram para reconhecer Jesus. Chegaram a pensar que fosse um fantasma, o que às vezes acontece conosco. Não perceber a presença de Jesus naqueles que ele envia para nos socorrer. Quando Pedro recorre a Jesus, ele dá um grito: "Senhor, salva-me!" Jesus entra em cena e afasta o que para eles era um grande perigo. Voltada a calmaria, os discípulos nem se derem conta de que o maior perigo que eles corriam não fora de um naufrágio nas águas, e sim de um naufrágio na fé. Jesus diz para Pedro: "Homem fraco
na fé? Por que duvidaste? Podemos observar vários significados nesta narrativa, que é cheia de simbolismo. Os ventos contrários, o mar revolto, significam as dificuldades que a igreja, que somos nós, enfrentamos quando abraçamos a nossa missão. Jesus, andando sobre as águas, vem nos dizer que ele está acima do mar, está acima de tudo, já que o mar, para os judeus, tinha um significado negativo. O medo e o quase afundamento de Pedro significa a falta de fé, o que pode acontecer conosco também. Quando não alimentamos a nossa fé no dia a dia, corremos o risco de afundar como Pedro afundou. Então, assim como Pedro vacilou várias vezes na fé, nós também estamos sujeitos a estes vacilos. Mas o importante é fazer como Pedro, pedir socorro a Jesus, é gritar, é clamar, né, ao Senhor. Então Pedro disse, Senhor, salva-me. E nós precisamos dizer também esta palavra, Senhor, salva-me. Este episódio chama a nossa atenção, amados irmãos e irmãs, para a essencialidade da fé. Sem uma fé firme, com raízes profundas, qualquer vendaval nos derruba. Os discípulos tiveram muitas dificuldades em atravessar para a outra margem. Nós também, assim como eles, temos muitas dificuldades em atravessar os mares impetuosos do nosso eu, de sairmos de nós mesmos para irmos ao encontro do outro, que é a outra margem. Se em algum momento da nossa vida fomos surpreendidos pelas ondas dos mares revoltos, não tenhamos medo, confiemos em Jesus. Ele virá em nosso socorro, como foi ao socorro dos primeiros discípulos. Não podemos duvidar da presença viva de Jesus, ressuscitado entre nós, da força da sua palavra. Ela nos dá coragem e afasta o medo, o temor, duvida. Nós contamos com a presença do Espírito Santo que nos assiste, que nos guia, que nos ilumina. A mão de Jesus estará sempre estendida, pronta para nos salvar. O Senhor, o Messias, o nosso Salvador, vem ao nosso encontro com palavras de ânimo, coragem, não tenha medo. Quando começamos a afundar, é demonstração de dúvida. Gritar pelo Senhor é a certeza de sua ajuda e salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. É muito fácil. Clique no link da descrição que você será direcionado para o nosso canal. Lá você pode se inscrever e assim estará me ajudando a evangelizar mais pessoas, como também atingir a meta de 1000 inscritos. Deus vos abençoe.